pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso videocast Shirota Food Informação e Sabor. E hoje a gente vai falar de um assunto que é bem gostoso, eu particularmente adoro. A gente trouxe aqui a Lucimar Reis para falar um pouquinho desse mundo dos vinhos. A Lucimar Reis hoje ela é embaixadora da marca Luigi Bosca e ela vai falar um pouquinho para a gente tanto da vinícola, que é uma vinícola centenária, ela vai contar um pouquinho dessa história para a gente, quanto de características do vinho e uma curiosidade bem legal que eu gostei bastante de saber. Vamos começar? Muito obrigada, Lucimar, por você estar aqui com a gente hoje. Obrigada pela disponibilidade. E aí, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, primeiro sobre você, como é que você chegou a ser embaixadora da Luigi Bosca para as Américas, como é que foi esse caminho, a sua vida profissional mesmo, né? Como é que você chegou nisso? Porque esse mundo dos vinhos é um mundo ainda muito masculino, né? E aí, de repente, a gente tem uma mulher que é embaixadora da marca para as Américas. Isso é muito legal a gente saber disso, né? E ter uma mulher atrás de um mundo tão masculino é um super orgulho para nós mulheres. Aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua carreira profissional mesmo, como é que chegou nisso? Obrigada. Você sabe que geralmente as pessoas perguntam se eu sou sommelier, ou se eu sou enóloga, mas na verdade eu sou uma apreciadora de vinhos. Eu trabalhei 30 anos em aviação, Meu mundo Deus! completamente distinto, porém com algumas similaridades, porque quando você pensa em aviação, é experiência e conectividade, né? A pessoa, como ela vive ali, como é o voo dela e como ela vai se conectar onde ela quer chegar no destino. E o vinho, ele traz isso, experiência e conectividade, porque ele conecta pessoas. Eu acho que, principalmente hoje, né, que o mundo da tecnologia tem afastado as pessoas, se unir para uma refeição ou para tomar um vinho é uma maneira de ainda conectar as pessoas, então é muito legal. Mas enfim, eu trabalhei na aviação e eu cuidava da América Latina, então eu já tinha experiência no mercado internacional. Passei um tempo por tecnologia, mas foi bem rápido, na época da pandemia, numa empresa que fazia filas virtuais, porque na época da pandemia não podia ninguém ficar perto, né? Então fazia filas virtuais. E aí a Luigi Bosca, para minha sorte, estava buscando uma pessoa baseada no Brasil, porque nós exportamos para mais de 60 países. Porém, o Brasil é o principal país importador da Luigi Bosca. E que tivesse experiência internacional, porque era para cuidar de todos os países das Américas aqui que nós exportamos. E eu não, quando me chamaram, uma headhunter me achou, né? Mas quando me chamaram, a primeira coisa que eu disse foi, olha, eu sou uma apreciadora de vinho, né? E ele disse, mas eu procuro alguém que saiba de negócios, porque bons enólogos e bons sommeliers nós temos aqui. E aí foi assim que eu comecei no mundo do vinho, e eu me apaixonei, porque o mundo do vinho é realmente apaixonante. A Luigi Bosca, como você disse, este ano estamos completando 125 anos, uma vinícola centenária, e está na mesma família desde a sua fundação. Estamos na 4ª geração da família Arizo, né? Então é uma vinícola com história, com tradição, mas é uma vinícola que acompanha e vai sempre evoluindo, né? Então, os vinhos que eram feitos antigamente não é como eram feitos na década passada, né? Então, e provavelmente não é como será feito daqui a alguns anos. Então, vai acompanhando a evolução. Junto, né? Exatamente, a evolução dos paladares e etc. Né? Então, assim, eu já venho de um mundo masculino, porque a aviação eu não trabalhava, não era comissária de bordo, né? Na época, até da mesma forma que hoje me perguntam se eu sou sommelier ou enóloga, me perguntavam se eu era comissária de bordo, porque naturalmente pensa assim, companhia aérea, né? E não, então sim, eu trabalhava na área comercial, então já era um mundo masculino bastante. Hoje já está diferente, mas
há muito tempo atrás, isso já faz 30 anos, então era bastante masculino. E o mundo do vinho também, porém, tem mudado muito. Esta última década, as mulheres aumentaram muito o consumo de vinho e tem mulheres transformando as vinícolas também. Então, hoje nós já temos enólogas, nós já temos muitas sommelier mulheres, né? E isso é a transformação que a mulher tem feito. Eu acho que esse papel que a mulher tem ocupado em vários lugares, né? Várias categorias, vamos colocar assim, antes dominadas por homens, tiram a mulher da posição de fragilidade, de precisa de cuidado, essa coisa, porque as mulheres são tão fortes quanto os homens, elas são tão independentes quanto os homens, tão capazes de produzir em qualquer área quanto os homens. Eu acho isso incrível, a gente está ocupando espaço em todas as áreas. Eu fico super orgulhosa quando a gente recebe aqui contando uma história a primeira história da vinícola. Eu já acho incrível, uma empresa que dure 125 anos, está na 4ª geração de uma mesma família, já é um feito, já é algo para a gente falar, poxa, que orgulho saber que isso existe, porque hoje isso no mundo é raro, muito difícil as empresas passarem da 3ª geração, às vezes chegam à 2ª, raramente a 3ª, mas passarem da 3ª, eu acho que a gente pode contar, são muito poucas as que conseguiram esse feito, e não só no Brasil, mas no mundo. É muito pouco isso. E já para mim, já dá para tirar o chapéu, porque uma família que consiga manter uma empresa durante 125 anos, fazendo com que ela cresça, evolua e ganhe outros mercados, já é um feito histórico para mim, já merecia minha apreciação só por este fato. E aí a gente vem inserindo as mulheres também neste mundo, o que é um outro fato. A gente estava conversando aqui um pouquinho fora do ar, e a Lucimar estava me contando que o vinho La Linda é justamente uma sommelier mulher que toma conta dele. Na verdade, então, vamos lá. A Luíde Bosca, hoje, o nosso enólogo-chefe é Pablo Cunho, inclusive foi premiado um dos melhores enólogos do mundo. E ele tem uma equipe maravilhosa, né, que fazem os vinhos e cuidam disso. E a responsável pelo La Linda é uma mulher. É uma jovem, ela tem os seus 27 anos, Caramba. Belém Rodrigues, enóloga, e ela é responsável por trazer essa jovialidade, né? Como jovem, como quem realmente conhece os sabores e os desejos e as tendências, ela traz isso para o La Linda. Então, o La Linda é um vinho jovem, fácil de beber, descomplicado, é aquele vinho que qualquer pessoa gosta, né? Ele tem uma diferença, são todos vinhos jovens, né? Então eles não passam na madeira, e justamente por não passar em barrica, eles são vinhos mais leves, né? E mais fáceis de compreensão, né? Mendoza tem assim, uma característica muito atípica, né? Porque é um dos únicos terroirs do mundo que não recebe influência marítima. Então, nós temos o Oceano Pacífico, Chile, Cordilheira dos Andes, Mendoza, né? E o Oceano Atlântico está a mais de 1.300 quilômetros de distância. Então, a influência do Atlântico não chega e a do Pacífico não consegue. Para na Cordilheira dos Andes. Exatamente. Então, é um lugar com muito sol, né? Muito sol, mas é deserto, e é incrível porque tem as flores do deserto, né? Isso torna os vinhos bastante florais, mas é um lugar que, se você for na cidade de Mendoza, é curioso porque ela é extremamente arborizada. E aí como que pode ser um lugar que chove meia dúzia de dias por ano lá? É muito raro chover. Como é que pode ser tão arborizada?
mas é porque eles represam a água do degelo dos Andes. Né? Então a Cordilheira dos Andes neva, né? Tem muita neve, e aí o degelo formam rios, e eles represam essa água, que é o que sustenta ali a cidade de Mendoza, tanto as vinícolas quanto e tem a várias população. por ali, né? Tem várias. Então, essa característica do fato de ter muito sol, de ter um solo árido, que não tem pragas, a água pura que vem do degelo, e é alto, né? Está numa alta altitude. O que a alta altitude influencia no vinho? Ela faz amadurecer devagar. Então, amadurece devagar, a fruta, ela se ganha mais sabor. Exatamente. Então, os vinhos da Luiz de Bosca são bastante frutados e florais. E aí, quando a gente vê aqui o rótulo do La Linda, por exemplo, você vai ver, a gente conta a história um pouquinho do terroir de Mendoza, né? Porque a gente tem o sol de Mendoza, as flores do deserto e os as abertos representando os Andes. Fechando. Exatamente. Então, a gente conta um pouquinho do nosso terroir aqui para o La Linda. Tudo tem um porquê, né? Exatamente. Os rótulos da Luiz de Bosca também contam a sua história. Então, se você puder alcançar aqui para mim, por gentileza, só para eu te mostrar. Estamos na 4ª geração, né, da família Arizo. Então, são os 4 cantos dourados, representando as gerações. Geração. Aqui, quando vocês pegarem uma garrafa da Luiz de Bosca, vocês vão ver, tem os Andes também desenhado em alto relevo, o anel da família, porque são vinhedos de família, estamos na 4ª geração, e aqui embaixo o brasão da família. Então, que também tá toda contada aqui. E isso é muito legal, né? Essa tradição, essa coisa. E aí você estava me falando que este vinho em específico, Luiz de Bosca, acabou de ganhar um prêmio. Nós temos 2 prêmios aqui, tanto no La Linda quanto no Luiz de Bosca, que, coincidentemente, também é um prêmio japonês, que se chama Sakura Women's Award. É um prêmio onde as juízes são mulheres, sommeliers, mulheres da indústria, né, no Japão, e elas elegem os vinhos que elas... O país do saquê premia vinho. Exatamente. É uma história muito bonita. Yumi Tanabe é uma mulher, hoje ela está na casa dos seus 70 anos. Nos anos 90, ela fundou a primeira escola de vinho no Japão, porque ela queria difundir a cultura do vinho no país. Então, ela fundou essa escola, né, para ensinar sobre vinho para as pessoas, e o que os vinhos também combinam com a culinária japonesa. Super. Né? E depois, em 2014, mais ou menos, ela fundou esse prêmio que vinhos do mundo inteiro concorrem, elas, né, experimentam, e aí elas elegem o melhor vinho para combinar com a comida oriental, né? Porque apesar dos brancos, porque a gente pensa em comida oriental, geralmente a gente pensa no peixe, né? Mas também tem carne. Então, La Linda Torrontés recebeu medalha dupla de ouro, então é o prêmio máximo, La Linda Torrontés. E na Luiz de Bosca, 2 vinhos receberam um prêmio. Então, nós temos um White Blend, que é um vinho branco, com 3 uvas, que recebeu medalha de ouro, e o Malbec recebeu medalha de prata. Então, a nossa categoria foi toda premiada. A gente ficou muito orgulhoso. E este ano, a vinícola também recebeu um prêmio da Vinícola do Ano do Novo Mundo. Eles falam Velho Mundo Europa, Novo Mundo as Américas, né? E tem um prêmio americano da Wine Enthusiast, que é o Oscar do vinho, né? E, inclusive, a senhora Arizo, pai e filho, foram receber o prêmio lá em Nova York. Foi uma cerimônia muito bonita. E quem começou foi o pai do pai. Exatamente. Que seria... O avô, né? O avô do pai. O avô do pai, porque como está na 4ª geração, então o senhor Leôncio Arizio fundou. Depois, então, a grande influência dele foi, porque na época, em 1901, na Argentina só se tomava vinho de mesa, né? Espremia, misturava tudo, vinho de mesa. Ele, em 1901, já teve uma visão pioneira e
que fundou a primeira bodega boutique da Argentina, ou seja, a Luiz de Bosca já nasceu fazendo vinho premium. Foi a primeira bodega boutique. Depois a segunda geração, o seu Saturnino Arizo, já teve a oportunidade de estudar, era engenheiro agrônomo, e aí ele já trouxe ciência. Então foi a primeira grande evolução da vinícola, porque o senhor Leôncio Arizo era um conhecimento empírico, né? Mas aí o seu Saturnino já trouxe realmente ciência unido ao conhecimento empírico, claro. A terceira geração, que é o senhor Alberto Arizo pai, que está vivo, um grande curioso, viajava pelo mundo inteiro trazendo mudas para ver o que dava certo no terroir de Mendoza, né? Então, a gente fala que são os 4 segredos dos Andes. Sol, muito sol, água pura, solo árido, sem pragas, e altitude, que faz com que, exatamente, a maturação lenta. Então, esses são os 4 segredos do terroir mendocino. Então, ele viajava o mundo inteiro trazendo mudas para ver o que dava certo. A Luiz de Bosca nasceu fazendo cabernets. Então, o grande primeiro vinho da Argentina eram os cabernets, né? E aí, eles trouxeram várias mudas e aí começaram a fazer Malbec. E Malbec, que era uma uva francesa e quase foi extinta pelas pragas na França, ela se destacou neste terroir. Na França ela era usada para vinhos de mesa e os argentinos foram capazes de fazer grandes Malbecs. Por isso a Argentina se destaca tanto com o Malbec, né? Você fala Malbec, todo mundo pensa em Argentina. E por que nós brasileiros gostamos tanto de Malbec? Porque nós somos de um país tropical, frutas maduras, né? A gente desde bebezinho, o que você come? Perinha doce, né? Laranja lima, são os primeiros alimentos das crianças. Banana maçã, tudo que é docinho. Docinho. Então nosso cérebro tem muita intimidade com o paladar doce, né? Adocicado. E o Malbec, que não é doce, mas ele é bastante frutado. Então, o nosso cérebro conecta. Então, é por isso que o brasileiro gosta tanto de Malbec. É um dos vinhos mais consumidos no Brasil, né? São os Malbecs. É por isso. É porque a gente se conecta com fruta. E o Malbec é bastante frutado. E assim, eu sou uma apreciadora, porém nada conhecedora dos vinhos. Eu sempre fico ali, quando eu entro numa adega, eu falo assim, o que escolher? Como eu decido o que levar? Por onde eu começo? Para quem não conhece, quais são os princípios básicos para eu não errar? Bom, em primeiro lugar, é importante você saber o que você gosta, né? Ah, mas o que eu gosto de vinho? Não, você pode dizer o que você gosta como sabores. O docinho. Eu gosto do doce. Então tá bom. Então, geralmente, olha, a gente tem um Lalinda Sweet, que ele é um pouco mais adocicado, não é com adição de açúcar, é o próprio resíduo da fruta. Esse é um vinho excelente, fresco, ele é branquinho, você pode tomar ele gelado. Tomar na piscina. Na piscina, e ele é excelente para fazer drinks, então você não precisa usar nada destilado, porque o destilado tem um grau alcoólico muito alto, né? Uhum. Esse Lalinda Sweet, ele só tem 7% de álcool, então ele pode ser tomado tanto puro como para fazer drinks. Então, se você gosta de algo mais docinho, é isso assim. Aqui. Agora, não, eu não quero dizer doce, eu não quero aquele vinho muito encorpado que vai amarrar na boca. Não consigo. Exatamente. Então, geralmente, os vinhos que não passam em madeira, que são os vinhos jovens, eles são sempre vinhos leves. E como é que eu vejo isso no rótulo, por exemplo? Então, na verdade, no rótulo você não consegue saber, mas você pode entrar no site rápido. Nem as informações do verso. Não tem. Antigamente se dizia vinho reserva e vinho grande reserva. Talvez você já tenha ouvido essa expressão. Vinho reserva são aqueles que passam em madeira menos tempo. E o grande reserva é aqueles que passam 18 meses, 15 meses em madeira. Né? Só que esse termo na atualidade não se usa mais. Mas hoje em dia que todo mundo tem o celular na mão,
Você Então, bate ali. se você entrar no site da vinícola, tem as fichas técnicas, você consegue saber tudo. Tá. Tudo. Quantos meses fica na barrica, se não, com que ele harmoniza. Ele vai te falar, inclusive, quais frutas que você tende a sentir quando você beber e tudo mais. Os vinhos mais tradicionais, todos passam em madeira, né? Que são os vinhos um pouco mais encorpados. Que aí são indicados para tomar com o quê? Com alimento. Com carne, por exemplo. Exatamente. Os vinhos que não passam em madeira, La Linda, por exemplo, é aquele vinho que você pode tomar, inclusive se você não estiver comendo. Tá. Se estiver num bate-papo com alguém, quer tomar alguma coisa, tal, você pode abrir um La com as Linda. amigas, abre um La Linda. Chegou em casa, só quer relaxar, ouvir uma música, assistir alguma coisa, abre um La Linda, né? Um Louis de Bosca, que passa em madeira, é um vinho bastante tradicional, muito equilibrado. Não é um vinho que você vai tomar e vai sentir aquele pancadão, né, que o pessoal antigamente dizia. Ele já passa em madeira, mas ele já pede alimento. É aquele vinho que você vai usar na mesa. E um bom vinho na mesa, ele não pode brigar com a comida. Né? Completar. Exatamente, ele vem para fazer com que o sabor da comida até se destaque ainda mais. Então, um Malbec, por exemplo, ele combina com carne, não só carne, ele combina com chocolate também. Você pode começar pela carne e comer uma sobremesa. Carnes geralmente que não tem, a fibra da carne não é gorda. Então, por exemplo, mas picanha. A picanha tem ali uma faixa de gordura, mas a carne não é gorda, né? Se você vai comer, porque o vinho... Diferente de um cupim, que a carne está lá dentro, exatamente, que a gordura está dentro. Exatamente isso. Aí os cabernets são melhores. Porque os cabernets, eles são... Você sente mais herbal, mais ervas, e ele é um pouco adstringente. Então ele tira essa gordura da boca. Então o alimento fica extremamente prazeroso, porque você não fica com aquela boca engordurada por dentro, sabe? Ele vai dando... E além, então explode o vinho, o sabor da comida e o sabor do vinho. Mas eu acho que vinho, assim, você não pode ter medo de errar. Então, hoje eu ouvi falar da uva Malbec. E eu ouvi falar que uma marca como Louis de Bosca é uma marca de 125 anos tradicional. A chance de eu errar é muito pequena, né? Deixa eu experimentar um Malbec. Aí você vai perceber se você gosta ou não. Até porque o paladar é de cada um, exatamente, né? Pode ser que... deixa eu experimentar um Pinot Noir. Deixa eu experimentar um Cabernet. Aí eu acho que você vai descobrindo, né? Então eu acho que, em primeiro lugar... E definindo o seu paladar. O meu paladar casa com o Malbec. O meu paladar casa com o Pinot Noir. Exatamente. E existe aquele ditado que vinho bom é o vinho que você gosta, e é verdade. É o vinho que você gosta. Só que para você saber que vinho você gosta, você precisa se dar o direito de conhecer. Né? Então, uma vez você compra uma uva, depois você compra outra uva, e aí você vai descobrindo. O que acontece às vezes é que as pessoas tomam vinho e nem olham qual uva é. Aí elas acabam não sabendo. Né? Então, se você tiver a curiosidade, é legal. E de novo, né? Hoje em dia com a internet no celular, você bate lá Chardonnay, aí ele já vai te dizer. É um vinho... Harmoniza com isso, com aquilo outro, é um vinho assim, assim, assado. Exatamente. Aqui no rótulo do La Linda está escrito, tá vendo? Louis de Bosca Wines, Mendoza, Argentina, né? Então, eu acho que quando você vai para uma vinícola tradicional, a sua chance de erro também é bastante pequena. As imagens que a gente está vendo agora, esse tour pela vinícola que a gente está vendo, as pessoas raramente têm, a gente tem o imaginário coletivo, eu acho que a gente vê nos filmes, né, essa coisa da vinícola, não é tão comum a gente ver por dentro como e do jeito que está, como a gente está vendo nessas imagens. Isso desperta o interesse, desperta a curiosidade de saber um pouco mais de onde vem, como é que faz, o real, né? Não aquela coisa que a gente vê nos filmes e que é tudo tão romantizado.
eu gosto dessa coisa de tangibilizar mesmo, sabe? Sim. De saber como é que é o quê. Sim. Realmente, né, quando você entra na bodega, que é onde é feito o vinho, onde estão as barricas, e aí onde estão, você vê como é que é feito, como é que eles vão experimentando o vinho para saber se já pode tirar da madeira ou não, ou o tanque de inox, né, como que eles experimentam para saber se o vinho já está Pronto para ser engarrafado. Exatamente. Mas eu te digo que, na verdade, a nossa finca El Paraíso, que é onde está a casa da família, que é essas imagens que vocês estão vendo agora também, ela tem tanta história e é encantador. Então você chega, você é recepcionado por música clássica tocada na taça, depois você vai percorrendo, entrando no vinhedo mesmo, ouvindo o senhor Alberto contar a história. É emocionante, já começa assim, ó. Mas isso é um passeio? É um passeio. Que se eu for para Mendonça, eu posso comprar esse passeio e fazer esse passeio? Sim, chama Finca El Paraíso. Só o nome já diz, paraíso. Né? Tá de frente com as cordilheiras, você vê ali a Cordilheira Nevada. E ele fala assim, essa terra que você está pisando, eu corri aqui quando eu era criança. Então isso você já se desmonta. E você cria um cenário, né? E aí ele vai contando, ele conta do avô, ele conta do pai, ele conta que ele tinha uma égua e ele corria com ela ali no meio. É muito bonito. E aí ele vai contando, inclusive, histórias que eles tiveram que superar. Né? Então, por exemplo, teve uma grande fato que foi marcante, que teve uma grande enchente, porque desses reservatórios estourou e deu uma grande enchente em Mendoza. A água chegou a ter, assim, quase 1 metro de altura. Caramba! E era uma época de colheita. Então, eles tinham, nessa época, alguns sócios em Buenos Aires, e eles, quando vieram em Mendoza e viu aquilo tudo cheio, né, eles disseram, olha, cada um com seu prejuízo, tchau, não queremos mais a sociedade, paciência. E aí a família ficou, né, meio assustada, e o senhor Arizo disse, agora é época de colheita, então nós vamos colher. Então eles foram com os cavalos, e as pessoas, elas entravam na água para tirar as uvas. E assim, foi uma grande superação, um marco de grande superação. Então, assim, tem histórias que eles vão contando que é muito lindo. E o mundo do vinho é isso, é história, né? É aquela terra, qual é o sabor que ela vai trazer para o vinho. Então, quando você toma um vinho e você pensa nessas histórias... Ele tem outro sabor. Tem outro sabor. E você constrói as suas histórias. Né? Então, por exemplo, a primeira vez que eu experimentei um vinho, eu estava comemorando o meu noivado. Toda vez que você tomar esse vinho, você vai lembrar do seu noivado. Ou, eu tomei esse vinho porque eu estava comemorando uma promoção que eu tive no trabalho. Viagem X. Ou na viagem. Então, assim, ele te conecta com experiências. Aquilo que eu falei no começo, né? E é isso. Então, o vinho, ele não é uma bebida alcoólica. Não, ele é um momento. Ele é um momento. Ele está ligado geralmente à alimentação. Ele é uma memória. Ele faz parte da mesa, né? E ele faz parte das famílias. Sabe que eu coleciono rolhas. E toda vez que, não toda vez, mas assim, sempre que tem algum fato que a gente está comemorando, ou a gente recebeu amigos, ou enfim, o que quer que seja, a gente anota na rolha a data, e eu tenho é como se fosse um garrafão dessa altura, que a gente vai depositando as flores ali e tudo tá datado. É muito legal. É como você abrir um álbum de fotos, né? Você vai lembrando, claro que ali você tá vendo imagens, mas se você pegar as rolhas, sentar ali, essas histórias vêm na sua, isso foi na aquele sua dia memória. que aconteceu isso assim assado. Tem meu marido e eu, a gente gosta muito do nada, assim, chego em casa numa sexta-feira, a gente senta, se for lua cheia, então aí é um prato cheio.
a gente senta na varanda, olhando a lua, tomando vinho, e a gente fica ali até 2, 3, 4 da manhã conversando. Porque no fim é só o que fica, né? Sim, é verdade. A São as gente fica ali, experiências. os meninos já aquilo que cresceram, você viveu. não querem mais saber da gente, somos só nós dois, mas a gente fica lá horas falando de qualquer coisa. De nada, a gente fala, olha, o pé de manjericão como está bonito. Tudo vira assunto. Exatamente. E além desses momentos que são mágicos, né, que você pode ter com uma pessoa, um amigo, um marido, uma esposa, mas eu acho que o vinho também tem uma coisa bonita, que é você pode tomar uma taça de vinho sozinha, Isso você é legal. não vai sentir sozinho. Geralmente, não são todas as bebidas que trazem esse prazer. De falar assim, eu estou tomando alguma coisa aqui sozinho e estou feliz. Não. Mas o vinho traz. Eu acho que o vinho traz essa companhia também. De você com é o você seu mesmo. momento, você se curtindo. Exatamente. Você com você mesmo ou você se curtindo. Então, realmente o mundo do vinho é encantador. Eu fui agora nas férias em janeiro com a minha irmã para Santa Catarina e a gente estava numa... Não fomos para Florianópolis, eu não gosto muito de lugar que tem muita gente. Eu gosto de lugares que não tem gente. Então a gente sempre fica em praia que não tem gente, em lugar que não tem gente. Aí a gente alugou um loft pequenininho, ela e eu, e um dia tava uma lua, assim, era uma lua sensacional. Nossa, e ele era todo de vidro, assim, numa lateral, e ele para uma vista para uma lagoa em Garopaba. Que lindo. E a gente ficou sentada ali, a lua refletindo na lagoa, tomando vinho, ela e eu, e lá nós ficamos à noite conversando de nada. Que maravilha. Era uma garrafa de vinho, 2 irmãs olhando a lua, refletindo na lagoa. Então, são experiências. E aí, essa é uma rolha que voltou datada, Garopaba, tal dia, Ah, que legal. Então, a Luíde Bosca, por ser, né, como a gente acabou de falar, 125 anos na mesma família, ela é cheia de histórias. De histórias que foi passando de pai para filho, de pai para filho. Mas tem uma coisa que também influencia diretamente no vinho. Nós temos vinhedos com 80 anos. Ah, mas o que um vinhedo de 80 anos representa versus um vinhedo de 20 ou assim? É que você vai ficando com o melhor material genético. Vai ter uma seleção natural, né? Então, você colhe, o que você deixa? Você deixa o melhor. Aquele que não ficou tão bom, você já tira. Aí você colhe, né, a cada colheita, a cada ano. Então, você vai ficando... As colheitas são sempre anuais. São sempre anuais. Em Mendoza são anuais. Então, você vai ficando com... o melhor do melhor e aprimorando aquilo. Exatamente. Um DNA, assim, muito único, né? Então, acho que isso é o que a Luíde Bosca tem, que traz tanta qualidade para os vinhos também. Além do amor, além do conhecimento, que foi passando de geração a geração, além de já nascer fazendo vinhos premiums, né, de ser a primeira bodega a fazer vinhos premiums na Argentina, tem toda essa questão desse material genético que vai evoluindo e aperfeiçoando. Exatamente. Pessoal, eu acho que cada vez que assim, eu já recebi outros convidados falando de vinícolas, mas é um assunto que eu gosto tanto que eu me transporto. Eu já estou me vendo lá, ouvindo essa história, passeando no vinhedo, já estou me programando a próxima viagem, por isso que eu perguntei, porque eu me teletransporto mesmo, então eu fico tentando construir este cenário, essa história, essa experiência, que já vou voltar com a rolha datada, se Deus quiser. Por favor, venha, você é a nossa convidada, se você venha para Mendoza, tem voos direto, rapidinho, são 2h30, 3 horas de voo, né, saindo aqui de São Paulo, então é fácil o acesso. A gente vai no fim de semana prolongado. Exatamente, né, não tem dificuldade, e é só entrar no site, né, luidebosca.com, e lá tem a parte experiência.
Então você entra na parte de experiência e aí você pode agendar a sua visita. Se você chegar lá e bater na porta, você não vai entra, ter. né? Você tem que agendar com antecedência, até porque todo passeio é seguido de uma alimentação. Pode ser um piquenique ou pode ser um almoço. Tem uma quantidade de pessoas limitada. Exatamente. Até para ser uma experiência agradável, porque senão todo mundo que chega bate. Um dia chegou 300 pessoas, outro não. Exatamente. Então é só entrar no site e fazer a sua reserva. E é maravilhoso. É uma experiência que realmente vale a pena ser vivida. Isso é um convite. Primeiro vem, a nossa adega tem vários rótulos da Luiz de Bosca. Experimenta, curte, depois a gente programa uma viagem pra gente pra lá, vamos pra Mendonça conhecer a vinícola, conhecer isso tudo que a Lucimar tá falando pra gente. É o convite que eu faço em nome da Lucimar para que todos nós possamos viver essa experiência. Eu acho que é muito, muito rico e é uma coisa, são memórias, o que a gente constrói aqui são memórias, é o que a gente leva. luidebosca.com na aba experiência. Estão todos convidados. Anotado. Igor, coloca ali ó, no rodapé, no letreiro, luidebosca.com/experiências e a gente vai experimentar ali ó, pra gente conhecer mais de perto. Lucimar, eu super te agradeço. Obrigada pelo espaço. É uma delícia a gente poder falar, dividir experiências. É legal a gente trazer para o público, né, um pouco da história da vinícola, mas também um pouco da nossa história, porque acaba sendo a nossa história, né? Então é super interessante que as pessoas possam viajar através dos nossos vinhos. Viajar literalmente, ir até Mendonça, mas também viajar nas suas experiências, né, quando elas estão ali tomando vinho. Então, eu acho que a gente cobriu tudo, uma vinícola de 125 anos, tem muita premiadíssima, história, cheia de prêmios, né, com muita história, a primeira a fazer vinho premium e que faz o vinho com muito carinho para as pessoas. Muito obrigada, Lucimar. Obrigada, pessoal, por ficarem com a gente em mais este episódio do nosso videocast Rota Food, Informação e Sabor. A gente está só começando a temporada. Vai começar o frio. A gente nunca sabe se vai fazer frio mesmo, mas a nossa temporada de inverno, que a gente nem tem muito isso no Brasil, mas o tempo mais friozinho que pede um vinhozinho. A gente está só começando. Então a gente começa pela Luiz de Bosca, vamos conhecer um pouco mais dessa vinícola, desses rótulos, tem vários. Eu convido todos vocês a conhecerem um pouco mais, fazerem a experiência e agradeço muito a Lucimar e vocês por terem ficado conosco até agora. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Logo mais a gente volta com outro episódio do videocast Rota Food, Informação e Sabor. Obrigada, Lucimar. Obrigada a você.